Caso delicado agora, né? Da Grazi, da Daiane, do Pedro e do Fábio. Pode pôr a foto dos quatro aqui. Uma amizade que terminou em tragédia, terminou na morte do Fábio. A Grazi, né? Na verdade, a Daiane teria procurado a Grazi para dizer que o Pedro estava roubando pertences dela para comprar droga. A Grazi foi tirar satisfação com o Pedro. O Pedro, inconformado, segundo a Grazi, foi lá e matou o marido dela. A Grazi está ao vivo comigo hoje. Grazi, primeiro, obrigado por ter procurado aqui o nosso Cidade Alerta. E minha solidariedade, agora que nós estamos falando ao vivo pela primeira vez, sobre o que aconteceu com você, viu, minha amiga? Boa noite. Você está disposta a ir até o fim para buscar por justiça? Eu quero sim, o que eu mais quero é que ele pague pelo que ele fez. Você tem certeza que o Pedro é o assassino do seu companheiro? Absoluta, eu vi tudo acontecer, meu filho também viu. E eles estavam esperando na porta de casa, então não existe legítima defesa quando você vai até a casa da vítima. Ô, Grazi. Oi. Eu vou trazer hoje dois elementos aqui nessa história e eu preciso saber se você está disposta. Primeiro, nós conversamos com a Daiane. Você sabe que nós precisamos ouvir as duas partes, né? Com certeza. Estou ouvindo você aqui. Infelizmente, o Fábio não está vivo para contar a verdade dele. E temos o lado, a versão da Daiane e do Pedro. Primeiro, o Pedro vai estar aqui no programa hoje, vai conversar conosco ao vivo hoje. O Pedro, segundo a Grazi, foi quem matou o marido dela com uma facada na perna. Só que a versão que a Daiane vai trazer hoje no programa, Grazi, não é o que você está dizendo. Não tem absolutamente nada a ver... Vem aqui para mim, por favor. Não tem absolutamente nada a ver com esse suposto roubo de pertences dela dentro de casa para comprar drogas. Ela vai trazer um novo elemento e, pelo que eu estou entendendo, vai colocar a responsabilidade em cima de você pelo que aconteceu, infelizmente, com seu marido. Quero saber se você está disposta a acompanhar tudo conosco. Eu tô sim. Você, desde que aconteceu o assassinato, nunca mais conversou com o Pedro. E o Pedro está aqui e vai falar ao vivo conosco. Vocês se lembram que nós mostramos a reportagem na semana passada, teve uma confusão, o Pedro aparece. Cadê o Pedro? Tá lá, olha. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro que vai falar hoje conosco. Ele é apontado como autor do assassinato do Fábio. Grazi, é uma história complicada porque é a versão do Pedro, que você está acusando de assassinato do seu marido, e da Daiane, né, a versão de duas pessoas, contra de uma, porque o marido dela, né, antes o marido dela estivesse aqui para contar a versão dele, mas não está. O marido dela foi morto pelo Pedro. Só que o que a Daiane está nos contando é uma versão diferente da que você nos diz. Porque vocês eram muito... Pode pôr a foto dos quatro no ar, por favor. Vocês eram muito apegadas, vocês eram muito amigas. Eu não sei qual das duas ajudava a cuidar da criança da outra. Quem é? Você que ajudava? Eu ajudava na alimentação, em fralda. Até cigarro para ela eu comprava, que eu nem fumo, ela pedia, eu comprava até cigarro, emprestava dinheiro. Dava, né? Porque nunca devolvia, né? Ah, você dava um lanchinho para as crianças dela? Lanchinho não, eu comprava carne, arroz, feijão, legumes, fralda. Poxa, e com essa relação de tanta empatia que você tinha pelas crianças, e obviamente que não era só por causa das crianças, era por causa da sua amiga, que era a sua melhor amiga, Daiane. Eu tinha apego mais com as crianças mesmo, não pelo fato dela apanhar do Pedro, dela. Isso ela era grande, ela se defendia, mas ela ficava mandando mensagem no meu celular, ligando para mim, porque ele roubava ela. Aí o dia que eu fui lá e discuti com ele é porque o Vitor estava todo com o rosto machucado porque o Pedro agrediu o Vitor. O Vitor é o mais velho dela e ele veio e me contou. E ele estava bem machucadinho o rosto dele.
O pai Por bate isso que na eu fui criança? lá. É o padrasto, ele não é Ah, pai. o padrasto, perdão, ele bate na criança? É. Ele bate em todas as crianças, menos o bebezinho dele, né? Bem, o que a Daiane nos conta, e vai ser mostrado na reportagem de agora, ela está dizendo que você, na verdade, foi se meter na história e gangrenou dessa forma porque você... Pode encher a tela, por favor, com a Grazi. Que você é com a Grazi, por favor, com o link. Que você é apaixonada por ela. Ai, eu sou apaixonada por ela. Onde já se viu nisso? Não tem óbvio é isso. Eu gosto das crianças dela, tenho dó. Sempre morou do lado de casa, eu em casa tomar café da manhã, almoçar. As crianças queriam até morar em casa, não queria nem ficar com ela. Eu não sou apaixonada por ela. Ela isso diz não que tem nem cabimento. Ela diz que seu amor por ela não é um amor de amizade, não é um amor por causa das crianças. Então ela tá falando que eu sou sapatão? Não existe isso nunca. O que eu tô entendendo que o Zamataro tá me dizendo isso, Zamataro? Eu gosto de homens, não gosto de mulher, não. Que você gostaria de ter uma relação afetiva com ela, como de... que pessoa mais falsa, dissimulada. E que você, por não aceitar o fato dela não querer nada com você, você fica revoltada, começa a se meter na relação dela com o Pedro e por isso essa situação virou uma panela de pressão e chegou até esse ponto. Tanto que se ela não me falasse que ele estava roubando ela, batendo nela, como que eu ia saber que eu não tinha nem noção que passava dentro da casa dela? A única coisa, quando ela me pedia alguma coisa, eu ia levava pão, leite, comida, mistura. Eu não levava carne, cara, mas eu levava hambúrguer, salsicha, carne moída, frango, essas coisas eu levava para ela, para as crianças não passarem necessidade. Você nunca teve interesse numa relação afetiva com a sua amiga? Ela está mentindo? Que não, ela está mentindo completamente. Isso eu nunca nem passou em minha cabeça um dia ter relação com uma mulher. Eu conheço a Bíblia, eu sei como que é, e eu nunca passou na minha cabeça. Se fosse querer alguma coisa com uma mulher, eu ia querer uma mulher, né? Porque aquilo de lá nem se pode falar que é uma mulher. Se você vê a carinha dela, o rostinho dela, não... Meu Deus do céu, isso nunca. Eu não entendi. Eu amava meu marido. Se você fosse querer uma mulher, se você quisesse uma mulher, não seria ela? Seria uma pessoa com mais fisionomia, né? Não aquele negocinho feio lá. Ela não te atrai, portanto, também? Então, nunca na vida, nem ela e nem nenhuma outra mulher. A única mulher que eu sou atraída é a minha filha, de 12 anos, que eu acho ela linda, a única. Nossa, mas da onde ela tirou essa história, então? Da onde ela inventou isso, gente? Da cabeça dela, sei lá, porque ela sabe que ela fez errado, porque o Pedro não sabia onde eu morava. Foi ela que levou ele lá para poder matar o meu marido. Então ela sabe que ela é cúmplice, está errada, então ela quer se defender, denigrindo a minha imagem. Bom, eu vou trazer a reportagem e na sequência nós teremos o Pedro aqui ao vivo e você vai poder falar o que deseja e o Pedro vai dar a versão dele. O Pedro também, né, vai ter o espaço para dar a versão dele. Por favor, pode pôr no ar. Duas ex-amigas. Duas versões para o mesmo crime. Por que você decidiu falar? Porque eu acho injusto ela contar uma história montada, que pra mim ela teve tempinho, né, pra montar a história dela. Sendo que a verdade não é essa. Vocês não armaram uma cilada, uma emboscada? Ela saiu daqui 2 e pouco. Às 3 a gente tava na casa dela. Ela teve tempo pra premeditar, né? Pois ela falou em vários lugares que ela ia fazer, que ela ia voltar e ia acontecer. E aconteceu. Eu fui lá levar a criança e ele já levantou da cama e já deu um tapa na minha cara. Muitas acusações. Mas você acha que esse carinho que você tinha por ela, talvez o carinho que ela tinha... Possa ser diferente. Pode ser. Porque nada explica você fazer tudo isso. Toda vez que ela entrava dentro de casa, ela tinha algo para atacar o Pedro, toda vez. Ela tem um amor platônico, vamos dizer assim. Mas você já percebeu alguma admiração dela? Não, ela falava assim, eu te amo, Dai. E uma única verdade. Afinal, quem está mentindo? Daiane ou Graziella?
Falou de manhã, eu vou falar pro Fábio, o Fábio vai aí, vai matar todos vocês. Ele voltou. Até 10 dias atrás, elas eram grandes amigas. Agora, inimigas declaradas. Grande coisa que eles me odeiam. Eu odeio você e sua família agora. Agora você vai ter que aguentar eu e a família dele. Porque ele morreu. Mas os irmãos dele vão atrás de você e dele. Vai matar até seus filhos. Eu vou enterrar meu marido. Mal, você perdeu seus filhos. Você pra cadeia. Ou se não pros quintos dos infernos. Sua véia. Passe o tempo que passar. Eu não vou ficar presa, eu não matei ninguém. Na hora que eu trombar com você, se você vir pra dentro da minha casa, aqui de dentro você não sai. É que o marido de Daiane matou o companheiro de Graziella. O crime foi no dia 10 de outubro, por volta das 3 horas da madrugada. Fábio Pigoso, este homem de 43 anos, foi morto dentro de casa. O autor dessa agressão, Pedro Henrique. Pedro Henrique, que mora nesta casa de Muro Branco, o portão azul. Ele que é marido de Daiane Leite. Daiane Leite, uma das partes envolvidas neste caso. Daiane, que era amiga de Graziella Barros, a esposa da vítima. As duas que sempre foram amigas, de repente se tornaram rivais. Um caso que aconteceu há 10 dias e à medida que o tempo passa, esse caso parece ficar ainda mais difícil de ser esclarecido. São muitas as dúvidas. Por que o casal que vive aqui, Daiane e o esposo, foram tirar satisfação com Graziella? Por que Graziella faz tantas acusações contra Daiane? O que realmente aconteceu naquela noite? Quem está certo, quem está errado? E como eu bem disse, à medida que o tempo passa, novas informações surgem. Inclusive, agora, Daiane, que decide falar. Nós vamos entrevistá-la e ela fez uma revelação bombástica. Será que existiria uma paixão platônica? É o que você vai ver a partir de agora. A entrevista aconteceu dentro da casa. Pedro Henrique estava lá, mas não quis aparecer. Daiane pediu o máximo de descrição. Isso porque na última aparição ela foi surpreendida por Graziella, que chegou lá sem avisar. Houve bate-boca e confusão. Eu já deferi um tapa na minha cara. Você alega que foi uma legítima defesa o Você ataque? me ameaça de morte. O que? Peraí, eu chuto sua casa, o seu neném tá no colo da sua esposa. Ainda a vítima é ela? Depois de toda a repercussão do caso, a Daiane, ela decidiu falar. Ela decidiu falar, mas pediu para que não mostrasse o rosto por causa principalmente dos filhos, porque ela estaria sofrendo ameaças. E os filhos também. Então ela teme, mas ela decidiu falar, quebrar novamente o silêncio, mas com revelações que podem mudar o rumo da investigação. O que você teria dito em depoimento, o seu marido também prestou depoimento ontem. Sim. Você conta tudo pra gente? Conto sim. Por que você decidiu falar? Porque eu acho injusto ela contar uma história montada, que pra mim ela teve tempinho, né, pra montar a história dela. Sendo que a verdade não é essa. O que aconteceu foi simplesmente a falta de respeito dela perante a mim e meus filhos. Eu acho que ninguém chega na casa de ninguém gritando e não é a primeira vez que eu tenho que ouvir esse tipo de afronta. Por eu gostar muito dela, porque ela é uma ótima pessoa, mas ela, infelizmente, ela bebe, ela perde o rumo da vida dela. E ela entrou dentro da minha casa já gritando, Pedro! E no que ela entrou no quarto, eu fui atender meu telefone. Falei, Gra, não, eles estão dormindo. Ela derrubou, não sei se ela tentou catar o bebê ou o que ela foi tentar fazer. Veio pra cima do Pedro e derrubou cerveja no bebê. O Pedro levantou e falou, Graziella, vai pra fora, você tá tumultuando na minha casa, tá bêbada? Tava ela, a filhinha dela. E a gente colocou ela pra fora, ela começou a gritar que os meus filhos não eram filhos de não sei quem. Dando show. Daí eu falei, eu não vou aguentar isso. Eu chamei a polícia militar veio e perguntou se eu queria representar. Eu falei que não. E ela falou na frente da polícia, eu vou voltar e vou matar todos vocês, vou trazer o Fábio. Na versão dela, o problema teria sido motivado pelo jeito grosseiro da amiga de se comportar.
Ela chega dando tapa na cara das pessoas, até quando ela acha que as pessoas vão aceitar esse tipo de afronta? Graziela prestou o depoimento e contou algo diferente. Disse que foi até a casa da amiga para devolver o filho dela, que tinha dormido fora, e foi surpreendida por Pedro Henrique. Ele teria a agredido com um tapa, do nada. De graça, eu fui lá levar a criança e ele já levantou da cama e já deu um tapa na minha cara. Ela revelou ainda que o marido de Daiane tinha uma rixa com ela, por causa de um problema antigo. Quando você falava que ele batia em você, que ele roubava você, eu não vim aqui, não briguei por causa de você. Pediu, você ligou pra mim. Essa questão dela ter tirado satisfação com o Pedro há 5 meses, porque ele seria usuário de drogas e teria agredido você, é mentira ou é verdade? Não, é mentira, em nenhum momento. Ela sempre falava assim, você não é mulher pra ele. Olha ele não vai conseguir sustentar seus filhos, eu consigo. Daí, se um dia não der certo, eu sustento sua casa e seus filhos. Se você quiser morar na minha casa, você mora. Primeiro, quem decide o que é bom pra mim sou eu. Eu tenho 28 anos, eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. Se serve pra mim ou não, isso é um particular meu. Você não tem que vir na minha casa querer dizer que é pra me largar dele ou não. Tanto que todas as vezes que ela vinha na minha casa, ela era muito bem tratada por ele. Apenas ele não gostava dessa forma de ataque dela. Eu não sei se o problema dela é comigo, é assim. Ela já me ajudou, sim. Eu já precisei muito de conselho dela, sim, porque uma época ela parou de beber. Ela é uma excelente pessoa. A amizade acabou, o meu caráter não. Que é verdade, mas simplesmente ela passou dos limites e resultou no que deu. O único ponto que as duas falam a mesma língua é sobre a ida de Graziela e do marido até a casa de Daiane e Pedro para tirar satisfação. Segundo o depoimento das duas, eles foram mesmo até o local. Mas alguns detalhes ou foram ocultados ou ressaltados. Daiane afirma que Grazi e o marido invadiram a casa dela. Quebraram o portão e até parte da porta. Foi 2h da manhã, ela pegou e chutou a porta da minha casa, ela e o Fábio. E eu tava com o bebê amamentando, tava eu, a Fernanda que vai depor também, e o Pedro. No que ela entrou pra dentro da minha casa, o bebezinho, o meu corpo foi pra frente. Daí eu levantei assim do chão, coloquei o bebê nessa cama. Falei, Pedro, quem que é? Eu falei, Fernanda, chama a polícia, a gente não tinha noção que era eles. Daí ela gritou, vem aqui, Pedro, coloca a cara pra morrer. E foi na hora que o Pedro foi pra fora. Como é que ela falou? Bota a cara pra morrer. Daí a gente saiu pra fora, os dois começaram, ela começou a atacar o Pedro, eu fui, tirei ela do Pedro, joguei até a bicicletinha do meu filho nela e colocamos eles pra fora. No que o Pedro mentira, antes do Pedro, eu peguei, joguei a bicicleta na Gra, o marido dela catou na mão, depois teve uma hora. O Pedro foi e pegou, no que o Pedro virou do portão, ele deu um murro na nuca do Pedro. Daí ele falou, na hora que eu voltar a conversa vai ser diferente. A discussão verbal terminou em agressão física e Grazi teria feito ameaças. O Pedro falou assim, vamos lá conversar com o Gabriel, porque ele tem que conter a mãe dele. Ela veio de tarde, ela veio de manhã, fez o showzinho, voltou de novo, ela vai voltar. E nisso, antes dele sair, eu joguei uma corrente nela. Daí eu falei assim, agora ela volta, quebra tudo, meus filhos, tinha até um menininho meu dormindo no sofá, a gente tirou, colocou ele pra cá. No que a gente chega lá, eles estão de saída. Daí eu grito, Gabriel, e nisso a Grazi vem. Só que a Grazi, ela tava no ladinho meu esquerdo, no lado direito. E o Fábio e o Pedro começaram a sair na mão. O Fábio, ele é bem maior, meu marido tem 50, 60 quilos. Eles começam a sair na mão. E o Pedro não foi de mão limpa, realmente, ele levou uma faca, porque ele falou que ia buscar um revólver. Ninguém vai de mão limpa. Eu vou lá, chego lá, o doido tá lá, me mata, eu não tenho nem como me defender. Daí nisso o Pedro pegou e fez, para! Durante a entrevista, Daiane fez uma nova revelação. Tanto que na hora que eu bati nela ali fora, ela falou, Daiane, você vai me bater? Porque ela não acreditava que eu ia agredir ela. E acredito, não foi um ato que eu queria. Pra mim, tudo isso poderia... Não, Dai, ó, você fez... O Pedro pegou, tirou eu pra fora da sua casa, você chamou por isso, vou fazer o seguinte, não me procure mais, não fale mais comigo, e eu também não vou procurar você. Teria tudo se resolvido. Ou ela tivesse sarado o álcool dela e ter voltado na minha casa. Agora, eu não sei também, porque ela me humilhou no meio de todo mundo. Você acha que ela tinha ciúmes de você com o Pedro? Talvez, ou talvez, não sei. Ela não tem amigas, ela tem colegas que suportam ela. E eu sempre, eu gostei dela, de verdade.
Porque eu consigo ver os dois lados. A pessoa que precisa de ajuda, a pessoa problemática, ela tem dois lados. Ela é uma pessoa problemática quando ela bebe, mas ela não é uma pessoa ruim. Mas você acha que esse carinho que você tinha por ela, talvez o carinho que ela tinha... Possa ser diferente. Pode ser. Porque nada explica você fazer tudo isso. Toda vez que ela entrava dentro de casa, ela tinha algo para atacar o Pedro, toda vez. Desde o início. Ou seja, porque quando eu fiquei com o Pedro, o filho dela teve que voltar o problema para casa dela. É um dos dois. Ou ela tem um amor platônico, vamos dizer assim. Será que há mais algum segredo entre Daiane e Graziella que não foi revelado? Será que essa suposta paixão platônica pode ter sido o estopim? O que está por trás da morte de Fábio? Quem tiver que pagar, vai pagar. Se o juiz entender que o Pedro foi, se é um crime doloso ou culposo, ele vai pagar de qualquer forma. Só que ela também vai responder por um processo. Na sua versão, você acredita que seu marido agiu em legítima defesa? Sim, sim. Será que há mais algum segredo entre Daiane e Graziella que ainda não foi revelado? Enquanto ela for uma pessoa que afronta o próximo, que ela subestima. Minha mãe costumava falar assim, estica seu braço, que o seu limite acaba em torno do meu. É limite, ela não respeita. Então,